Estamos em 2023, a Marvel lança seus Guardiões da Galáxia, a Detective Comics está se esforçando para alcançá-los, lançando um fracasso atrás do outro. Chega às telas John Wick, com quase 3 horas de ação ininterrupta. Os Transformers continuam sua roboepopeia. Velozes e Furiosos lança sua 10ª parte interminável. Guy Ritchie, talvez, de olho na bilheteria do último Bond, tenta criar algo parecido com Jason Statham no papel principal. Parece que Hollywood ficou preso na repetição e não sabe para onde ir, tentando explorar os sentimentos nostálgicos dos millennials ao fazer algo parecido com Indiana Jones e os irmãos Super Mario no cinema. E nesse momento surge Christopher Nolan na cena cinematográfica com seu filme biográfico de 3 horas, completamente desprovido de piadas e efeitos gráficos de computador e repleto de diálogos e cenas sombrias. Hoje, vamos tentar entender como ficou o 12º longa-metragem de Christopher Nolan, Oppenheimer. Qual personagem desse filme me impressionou pessoalmente mais do que os outros? Como esse filme vai impactar a indústria do cinema e os futuros projetos criativos de Nolan? E, é claro, não vamos deixar de lado o personagem principal, Robert Oppenheimer. Acredito que a obra de Christopher Nolan sempre foi acompanhada por um certo ar de mistério e ambiguidade. De fato, em seu repertório há tanto a trilogia de super-heróis do Batman, quanto o histórico Dunkirk, o fantástico A Origem com Interestelar e o bastante estranho, na minha opinião, Tenet. E muitas pessoas, ao se acomodarem na poltrona macia do cinema, assim como eu, não entendiam para qual filme tinham vindo até o final. E muitos realmente ficaram profundamente surpresos. E para revelar a natureza desse sentimento, é necessário mergulhar no contexto da época. E para isso, vamos passar pelos filmes mais notáveis que foram lançados antes de Oppenheimer em 2023. Guy Ritchie tenta fazer um filme de ação divertido. Com um orçamento de 50 milhões, ele não arrecada nem 38. E isso é um fracasso. O Babilônia Histórico de Damien Chazelle com Brad Pitt. Gastos: 78 milhões. Bilheteria, 63, fracasso. Renfield, com Nicolas Cage. Orçamento, 65, arrecadação, 26, fracasso terrível. Beau, Tem Medo, com Joaquin Phoenix. 35 milhões de orçamento, arrecadação de 11, fracasso. E quais filmes fazem sucesso de bilheteria? A Marvel é uma das líderes. Homem-Formiga e a Vespa. Quantumania arrecadou 476 milhões com orçamento de 200 Guardiões da Galáxia. Gastou 250 milhões e arrecadou 843 milhões. Impressionam os resultados de John Wick. Com 90 milhões de gastos, arrecadou 426. Missão Impossível também se saiu bem, com o incansável e eternamente tentando fazer todas as acrobacias sozinho Tom Cruise. Velozes e Furiosos 10, 340 milhões de orçamento e arrecadação de 704. Transformers, O Despertar das Feras, 195 milhões de orçamento. Bilheteria de 423. E o recorde absoluto ficou com Super Mario Bros., o filme. Com 100 milhões de gastos, eles arrecadam 1 bilhão e 334 milhões. Repito, 1 bilhão de dólares. E essa situação já vinha acontecendo há mais de um ano. Christopher Nolan também sabia disso. Mas em 2021, ele foi até a Universal Pictures e declarou: "Vou fazer para vocês um filme histórico sombrio, sem computação gráfica, com quase nenhuma cena de ação. A maior parte da duração do filme será ocupada por diálogos de homens de terno, e tudo isso vai durar 3 horas inteiras. Eu garantirei o sucesso de bilheteria para vocês." Não sei exatamente como a diretoria da Universal reagiu à ideia, mas considerando-se o nome do diretor, eles decidiram liberar os 100 milhões de dólares mesmo assim. E o mais interessante é que Nolan estava certo. Queremos superar os nazistas. Eu entendo o que vai acontecer se os nazistas conseguirem a bomba. Oppenheimer não só atendeu às expectativas do diretor, como também as superou. O filme estabeleceu um recorde de bilheteria para filmes com classificação de 18 anos ou mais desde o início da pandemia. No primeiro fim de semana, só nos Estados Unidos da América, o novo projeto de Christopher Nolan arrecadou mais de 80 milhões de dólares, superando significativamente as previsões dos analistas, que previam cerca de 50 milhões. Além disso, Oppenheimer se tornou o melhor resultado também para projetos originais do diretor. Anteriormente, o líder era A Origem,
com mais de 62 milhões, sendo o melhor resultado para um filme adulto nos últimos anos, superando até mesmo John Wick 4, com 73,8 milhões. E isso, lembro, com um orçamento de apenas 100 milhões. E surge a pergunta, então, dava para fazer assim? Era possível não fazer mais uma palhaçada, não criar acrobacias malucas, não encher tudo de efeitos gráficos caríssimos? Dava para passar sem piadas idiotas e humor escatológico? Nós imaginamos o futuro e o que vemos nos assusta. Christopher Nolan percebeu que, na ânsia de surpreender o público constantemente com efeitos especiais e gráficos, os diretores mais cedo ou mais tarde vão bater no teto. Em busca do efeito uau, os estúdios e diretores gastam orçamentos cada vez maiores. Mas surpreender o público está ficando cada vez mais difícil. No estúdio, aparentemente esqueceram que os efeitos especiais e a computação gráfica são apenas meios de expressar as ideias do autor, não o objetivo final. E às vezes é justamente a simplicidade e o foco na trama e nos diálogos que podem criar a verdadeira magia do cinema. Acontece que era possível fazer um filme histórico sério, sem toda essa pompa cinematográfica, e ainda assim alcançar um sucesso significativo nas bilheteiras. E para mim, o personagem de Robert Downey Jr. é muito indicativo e simbólico nesse sentido. Foi ele quem me impressionou ainda mais do que Cillian Murphy. Nolan pegou uma estrela de primeira grandeza do universo cinematográfico da Marvel e mostrou que ele pode interpretar papéis dramáticos sérios. E para isso, ele nem precisa vestir o traje do Homem de Ferro, que ele não é só um brincalhão, mas um ator sério. E ele fez o mesmo com o seu próprio filme. Mostrou que Hollywood não é uma esteira infinita de produção de filmes de ação. E é perfeitamente capaz de criar filmes que abordam questões profundas e atuais, fazendo o público refletir. Em seus filmes, Nolan sempre gostou de experimentar com o tempo. Afinal, ele é um homem que começou sua carreira contando uma história de trás para frente. Assim como em muitos outros filmes de Christopher Nolan, em Oppenheimer, ele usou seu recurso favorito, a narrativa não linear. O filme se desenvolve em duas linhas do tempo paralelas de forma não linear. A primeira linha conta sobre o interrogatório de Oppenheimer, relacionado às suspeitas de seus vínculos com comunistas. A segunda linha cobre o período que começa com os anos de estudante de Oppenheimer e termina com o Projeto Manhattan. A narrativa constantemente salta de um período da vida para outro, o que dá ao espectador a oportunidade de montar sozinho o quadro completo da história de vida do personagem e responder às principais questões do filme. Você é um improvisador brilhante, mas essa tarefa não pode ser resolvida apenas com a mente. A influência do tempo em Oppenheimer é sentida de forma especialmente intensa no momento-chave do filme, o primeiro teste bem-sucedido da bomba atômica. Como sempre, Christopher Nolan demonstrou atenção à precisão científica do que acontece na tela. Nesta cena, ele usou a diferença entre a velocidade da luz e do som. Primeiro vemos o clarão brilhante da explosão nuclear, e só depois de algum tempo chega até nós o som monstruoso da explosão. Nolan intencionalmente alongou o intervalo de tempo entre esses dois momentos e colocou o nosso herói nesse instante, permitindo que sintamos toda a gama de emoções, desde a compreensão da escala do que ele fez, até a ansiedade e até mesmo o medo. 4, Chris. Truman quer saber o que vem a seguir. 2. E depois? A cena com a explosão demonstra claramente o talento de Nolan, que sabe combinar conhecimento científico e dramaturgia. É realmente uma das cenas mais impressionantes do filme. Além da narrativa não linear, Nolan também decidiu brincar com a paleta de cores. Algumas cenas do filme são mostradas em preto e branco, enquanto outras são coloridas. E à primeira vista não fica claro por que e com que lógica essa divisão acontece. Mas, felizmente, Nolan respondeu a essa pergunta em sua entrevista. O diretor usa cenas em preto e branco para transmitir momentos historicamente precisos, nos quais não há espaço para dúvidas. Já nas cenas coloridas, ele expressa uma visão subjetiva,
permitindo pequenas liberdades artísticas e acrescentando suas próprias interpretações. É hora de encontrar os cientistas. Por que temos que ir para um lugar desconhecido sem saber por quanto tempo? Agora, quando o filme já foi lançado, fica a impressão de que ninguém teria interpretado o papel de Robert Oppenheimer melhor do que Cillian Murphy. Além da semelhança física de Cillian com Oppenheimer, pode-se afirmar que o papel foi interpretado no mais alto nível. O personagem de Murphy era um tanto silencioso, mas foi justamente isso que lhe deu um mistério e profundidade especiais. No filme, houve muitas cenas em que era necessário expressar uma gama de emoções e sentimentos sem o uso de palavras. O ator usou magistralmente sua expressão facial e daí em alguns momentos atuou apenas com os olhos para transmitir o grau de confusão, choque e conflitos internos de seu personagem. E Cillian Murphy cumpriu essa tarefa 100%. Essa habilidade de atuar com a força do silêncio dava ainda mais profundidade ao personagem, fazendo com que o público se concentrasse em cada pequeno gesto e expressão facial. Robert Oppenheimer, conhecido como o pai da bomba atômica, era uma pessoa estranha e ambígua. Ele tinha uma paixão única pela pesquisa, que se manifestava em seus experimentos incomuns. Como jogar taças de cristal para entender como elas se quebram. Ele flertava com mulheres, tentando explicar cientificamente por que sua matéria não as atravessava. Sua mente era tomada por reflexões sobre partículas, estrelas e chamas. E a magia das gotas d'água batendo na superfície das poças sempre o fascinava e o fazia pensar sobre reações em cadeia. Apesar de toda a sua estranheza, Robert Oppenheimer tinha um talento organizacional incrível, que complementava sua vasta cultura e educação. Talvez ele não fosse o cientista mais brilhante em um campo específico da ciência, mas sua habilidade única de abranger conhecimentos em praticamente todas as áreas o tornava um cientista verdadeiramente notável. Foi graças à sua maestria organizacional e ao seu vasto conhecimento que foi possível realizar o que parecia quase impossível. E fazer isso tão rapidamente. Ele conseguiu unir os diversos talentos dos especialistas para alcançar um objetivo comum, o que o tornou uma das figuras-chave na criação da bomba atômica. Todo o poder industrial e as tecnologias inovadoras da América foram reunidos aqui, neste laboratório secreto. Ninguém sairá até terminarmos. De forma brilhante, Nolan revelou a tragédia do destino humano, onde um cientista totalmente dedicado à ciência buscava proteger seu país e impedir uma guerra mundial. Porém, no fim, ele se tornou um assassino, com o sangue de centenas de milhares em suas mãos. Esse filme faz a gente refletir sobre a responsabilidade moral dos cientistas por suas invenções. Afinal, Oppenheimer, muitas vezes considerado o pai da bomba atômica, na verdade não inventou a síntese nuclear, que sempre existiu, ele apenas a descobriu. Essa descoberta seria feita por outra pessoa, cedo ou tarde. O dilema ético do filme mostra que no nosso mundo a ciência tem duas faces, e a responsabilidade pelo seu uso não recai apenas sobre os ombros dos cientistas, mas de toda a sociedade. O que vemos nos assusta. Eles só vão se horrorizar com isso quando entenderem. E só vão entender quando usarem. Quão necessária foi a morte de 200 mil pessoas em Hiroshima e Nagasaki para que a guerra terminasse? As pessoas que criaram a bomba provavelmente queriam ser salvadores, acabar com a guerra e, no final, torná-la impossível graças à doutrina da destruição mútua assegurada. E, no final, acabaram sendo destruidores de mundos e aqueles que apenas aceleraram o processo. A história de Oppenheimer chama a atenção por sua relevância, pois está intimamente ligada a uma das invenções mais importantes da história da humanidade, capaz de levar à sua destruição. No entanto, sua verdadeira importância está no fato de que Robert Oppenheimer passou os anos restantes de sua vida se opondo à exploração militar de sua própria invenção. Eu não sei se a humanidade pode ser confiada com uma arma dessas, mas nós não temos escolha. Assim, o principal legado de Robert Oppenheimer foi seu empenho decidido em alertar sobre o perigo potencial da corrida armamentista nuclear e dedicar-se à causa do estabelecimento de um controle internacional
sobre o poder destrutivo aterrorizante que ele ajudou a criar. E nessa luta, ele estava disposto a sacrificar seus interesses pessoais e profissionais pelo bem de toda a humanidade. Nos momentos finais do filme, Robert Oppenheimer faz uma confissão sincera ao idoso Albert Einstein, cujas próprias teorias precederam o Projeto Manhattan, dizendo que, em sua opinião, ele talvez tenha iniciado uma reação em cadeia capaz de destruir o mundo. Esse é o filme mais envolvente e interessante que eu já vi? Não, mas é definitivamente um filme marcante que deixa uma impressão inesquecível. Christopher Nolan mostrou que é possível fazer um cinema histórico, sério e profundo. E isso pode agradar não só aos críticos de cinema, mas também ao público comum, que com prazer vai apoiar esse filme nos cinemas. Isso é evidenciado pela avaliação do site Rotten Tomatoes. As avaliações dos críticos de cinema e do público coincidiram unanimemente em um número bastante alto. 94%. Parece que os grandes estúdios de cinema e diretores começaram a esquecer que o cinema não é apenas um produto comercial, mas uma verdadeira arte, capaz de inspirar e transportar o público para outros mundos e épocas. Esse filme se tornou um lembrete para o mundo inteiro de que o cinema é capaz de ir além do simples entretenimento e se tornar uma poderosa ferramenta para expressar ideias profundas, despertando emoções e levantando questões importantes. Talvez esses filmes inspirem outros diretores renomados e a indústria cinematográfica a criar ainda mais obras sérias e interessantes com um conteúdo profundo. E Christopher Nolan, ao retornar ao cinema sério e profundo, lembrou a todos dessa importante verdade.